E aí galera, tudo bem? Sou o professor Aislan Fernandes em mais uma aula aqui no canal da Geografia Lúdica, mais uma aula para os meus alunos do Colégio Razão, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. O tema hoje é sobre urbanização, justamente urbanização, crescimento da cidade, né? Saída das pessoas do campo para a zona urbana, né? Crescendo a cidade e assim formando os grandes centros urbanos. Fiz um esqueminha aqui de uma cidade, né? Não ficou muito legal não, mas para vocês, eu gosto de trabalhar com essas imagens, né? Temos aqui um viaduto, aqui as avenidas, aqui outras ruas, algumas habitações, outras casas no fundo, fumaça provocada pelas indústrias. Então vamos lá. Urbanização, processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial da cidade, né? Crescimento da população e extensão territorial da cidade. Deixa eu ficar desse lado aqui, né? Justamente esse é o processo de urbanização, né? A cidade vai crescendo, a cidade vai se expandindo, a região metropolitana desses grandes centros urbanos vai se tornando cada vez maior e assim vai gerando outras questões que nós vamos trabalhar agora. Processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas, né? Na verdade, não é só mil maravilhas, nós temos também os fatores negativos desse processo de urbanização. Fatores atrativos, né? Gera-se vários fatores atrativos para o crescimento dessa cidade, mas muitas das vezes esses fatores atrativos vai gerar um problema muito grande para quem? Para o meio ambiente, né? Como o que? Desmatamento, né? A devastação de áreas verdes, né? A proximidade dos rios, dos córregos, vai destruindo um pouco dessa mata ciliar. Aqui em Goiânia, os córregos Cascavel, Macambira, Botafogo, Anicuns, basicamente todos eles extremamente poluídos, né? Devido a esse processo de urbanização, assim como o Rio Tietê na cidade de São Paulo, né? E também gerou a questão da industrialização. Muitas indústrias veio para essas cidades, né? Começou a poluir bastante esses grandes centros urbanos. São dois fatores extremamente negativos dentro desse processo de urbanização. Nós tivemos também os fatores repulsivos, né? De repulsão, né? Que é a expulsão da população do campo para os centros urbanos, em virtude também da modernização do meio rural. Se a cidade cresce, se a nível tecnológico tudo cresce, aqui nós vamos ter um problema, porque a tecnologia vai chegar até o campo e aí vai gerar justamente essa expulsão do trabalhador rural, porque a máquina começa a substituir o homem no trabalho rural. A manufatura pela maquinofatura, tá bom? Dentro desse conceito da urbanização, nós temos mais 3 pontos chaves. Deixa eu passar para cá. 3 pontos chaves. Nós temos conurbação, megacidade, região metropolitana. Conurbação é justamente a junção de duas ou mais cidades, 2 ou mais municípios que estão separados apenas por ruas, avenidas. É o caso aqui de Goiânia, né? Goiânia nós temos a região conurbada com Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Abadia de Goiás, Trindade, Goianira, né? E também Santo Antônio de Goiás. Todas essas regiões, essas cidades que eu citei, fazem parte da região metropolitana de Goiânia. São separadas apenas por ruas e avenidas. Vai gerar o quê? Uma aglomeração de pessoas, de casas, de carros, vai criar um inchaço muito grande. Tanto é que Goiânia hoje, né, o crescimento horizontal deu uma freada brusca. Hoje o crescimento da cidade é o quê? Vertical, a construção de prédios, né? A construção de prédios numa área menor que vai abrigar uma quantidade muito grande de pessoas em cada torre, quantidade de famílias, certo? Então, conurbação, uma região interligada, 2 municípios interligados, separados apenas por ruas e avenidas. Nós temos as megacidades, aquelas cidades que passam de 10 milhões de habitantes. É o caso de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que já ultrapassou a capacidade de 10 milhões de habitantes.
Região metropolitana é o que eu citei para vocês, são as cidades menores que estão em torno dessa cidade maior, principalmente de uma capital, igual eu vou citar de novo, Goiânia, capital do estado de Goiás, e lá nós temos a região metropolitana, o que está à sua volta, o que está ao seu entorno. Nós temos Aparecida de Goiânia, nós temos Senador Canedo, Abadia de Goiás, Trindade, Goianira, Santo Antônio de Goiás, todas essas cidades fazem parte da região metropolitana de Goiânia. Nós temos outra questão, processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. O que? A cidade vai crescendo, 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 aí no caso horizontalmente vai crescendo e vai invadindo esses espaços rurais. E logo esses espaços rurais, onde eram chácaras, sítios, até grandes fazendas, vai se tornando novos loteamentos. Aí se leva a infraestrutura para esses novos loteamentos, que é asfalto, energia, água tratada, rede de esgoto e linha de ônibus. A gente sabe que, na verdade, no início, esses setores é meio que balela, é meio que a conversa, né? Essas questões demoram muito para chegar, demora muito para evoluir. Mesmo nessa modernização que nós estamos vivendo, nesse período de globalização, ainda se demora muito para chegar os recursos de infraestrutura e também saneamento básico para essas cidades, certo? Nós temos com essa questão da expansão da região das cidades, invadindo o espaço rural, vai gerar também o mesmo fenômeno que eu citei aqui, né, que é um dos fatores repulsivos, que é o êxodo rural, que é a migração da população do campo para a cidade. Em suma, em grande parte, a maioria das pessoas que estão no meio rural, nem todas conseguem dar um prolongamento na sua carreira estudantil, na sua carreira acadêmica, devido à grande necessidade do trabalho. E aí vai gerar um outro problema, né? Deixa eu pegar aqui. Vai gerar um outro problema chamado, tá? Deixa eu escrever aqui, favelização, né? Apesar que, né, não se usa muito o termo favela, né? Usa-se comunidade, mas vai gerar esse processo de favelização. É um problema muito grande porque é um inchaço das grandes cidades, as construções em áreas indevidas, muito também da questão da repulsão dos trabalhadores do campo, que não tem uma condição favorável de comprar uma casa numa região correta, numa região habitável, que vai buscar morar em umas regiões próximo aos córregos, né, margeando esses córregos que cortam as grandes cidades. Com isso, né, gera-se um problema muito grande. Aí até o governo vir com programas sociais de moradia para essa população, sofre bastante, incha a cidade, gera uma desigualdade social muito grande, tá bom? Brasil, processo de urbanização começou ali, né, em meados do século XX, tá? E hoje esse processo está bem intensificado. A China até a década de 90 era um país rural, por incrível que pareça, a China até a década de 90 era um país rural. O Vietnã ainda é um país rural porque existem mais pessoas na zona rural do que na zona urbana, mais pessoas no campo do que nas cidades, certo? Esse é o esqueminha de urbanização, é justamente o crescimento acelerado das grandes cidades, né? Nós temos os fatores repulsivos, que é justamente a saída de pessoas do campo para esses centros urbanos, principalmente com a expansão horizontal das cidades, né? Temos a conurbação, a criação das megacidades, a formação das regiões metropolitanas, né? E um outro fator que a urbanização fez com que o meio rural tornasse totalmente independente dos grandes centros urbanos, certo? Anota isso aí, acompanha essa videoaula, dá um joinha, se inscreva no nosso canal Geografia Lúdica. Sou o professor Aislan e até a próxima videoaula.